Muita gente acha que a nossa vida é só viajar pela Europa, vida boa, ou em casa com tempo livre o suficiente para fazer várias obras, várias coisas. É o tal do julgamento da vida boa da internet sem saber os bastidores, o que é que tem por trás. Hoje esse vídeo a gente vai falar sobre isso, que talvez seja a nossa e seja também a sua dor. Oi gente, como vocês sabem, a gente está aqui fazendo várias reforminhas na nossa casa, num sistema faça você mesmo, né? E esses dias a gente recebeu um amigo que estava vindo aqui, estava vindo do Rio de Janeiro para Europa. E aí é um amigo de longas datas e ele veio passar 4 dias com a gente antes de embarcar, né? E aí a gente resolveu mostrar o Pico do Jaraguá para ele, que por sinal, daqui da nossa casa tem uma vista belíssima. Estou fazendo aqui um chazinho, que eu estou viciada em tomar chá. Aí eu comprei essa chaleirinha que aumentou o meu vício, porque eu acho ela muito fofa, mantém o chá quente por bastante tempo, né? Vai direto ao fogo, super baratinha da Shopee. E, nossa, aí eu todo dia, entre uma pá de cal e outra, a gente toma um chazinho. E aí, voltando a falar do nosso amigo, ele veio aqui passar alguns dias, a gente levou no Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá, para quem não sabe, é o ponto mais alto da cidade de São Paulo, com mais de 1.100 metros de altitude, e lá do topo você tem uma vista panorâmica incrível de até 30 quilômetros de distância. Você sabia disso? O lugar respira história, porque lá já foi a rota do ouro no século XVI. E hoje é um refúgio de Mata Atlântica bem no meio da nossa selva de pedra. Fizemos uns café da manhã no jardim que a gente já reformou, uma das obras que a gente reformou, porque quando a gente estava viajando, a casa ficou no Airbnb, e quando a gente chegou tinha muitas coisas mal cuidadas e tal. Hoje ele está assim, é um ambiente que a gente gosta muito de ficar, embora a gente não tenha aproveitado tanto, porque a gente continua trabalhando muito, por sinal. E é isso que eu quero falar para vocês a respeito disso, né? A gente sempre lida com pessoas da família, amigos, entre aspas, que está sempre falando, como eu gostaria de viver igual vocês, viajando. Não se compare, porque você não sabe das lutas das pessoas, né? Por exemplo, as pessoas querem viver viajando, conhecer 56 países igual a gente conheceu, mas ninguém quer fazer voluntariado, trabalhar, né? Trabalhar muito, por sinal. As pessoas falam, vocês têm tempo, vocês é diferente, vocês têm tempo para fazer essas coisinhas na casa de vocês, por isso que é bonitinho e tal. Eu não tenho esse tempo. Será que a gente simplesmente foi dormir e acordou, a casa estava assim? Será que a nossa vida inteira foi só assim? Né? O tempo dedicado só para fazer os nossos DIY, né? A nosso faça você mesmo? Eu vou contar umas histórias aqui para vocês. Quando a gente começou a construir essa casa aqui, nós dois trabalhava, e trabalhava muito, muito mesmo. Trabalhava no emprego, acordava às 4h30 da manhã, para poder entrar às 6 no serviço, trabalhava até às 2, chegava em casa às 2 horas da tarde, muitas vezes eu não tirava nem a roupa que eu chegava, jogava a mochila ali para o lado e ia trabalhar, porque nós fazia chocolate para vender, principalmente nos períodos de Páscoa e Natal, né? A gente trabalhava muito, 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 porque a gente pegava os pedidos e comprava muito material para sair mais em conta, quando você compra em grandes volumes. E você tem, além do investimento, você tem um compromisso com a pessoa, né, com o cliente. Então, aconteceu numa ocasião em que meu pai tinha amputado as 2 pernas lá no Ceará, porque ele tinha diabetes e chegou a esse ponto. Né? Primeiro ele tinha amputado uma e depois veio a amputação da outra, e ele estava na UTI. A gente sabia que o médico já tinha avisado que não tinha mais solução, e foi bem na Páscoa. E eu estava com muito material estocado, porque foi o ano que coincidentemente, foi o ano que eu mais vendi chocolate. Então, chegou nos últimos dias, para completar a situação, ainda faltou energia, e
atrasou a minha produção. Então, de sábado para domingo, domingo já de Páscoa, eu estava com muita coisa para fazer. Não dormi, só que eu estava muito cansada, porque era muitos dias trabalhando na empresa, onde eu era empregada, e trabalhando em casa, né, fazendo chocolate. Naquela ocasião, eu tive que, nós ainda não estava com a casa construída, a gente estava num loft, onde a gente hoje em dia aluga, né, pelo Airbnb, e a gente estava num loft e estava tudo cheio de caixa de chocolate, né, de caixa de ovos para entregar. E naquela noite, de sábado para domingo de Páscoa, eu tive que dormir 2 horinhas dentro do carro. Eu entrei no carro, que estava no estacionamento, na garagem, e dormi ali 2 horinhas, que eu acho que foi entre 1 da manhã e 3 da manhã, eu acho. Depois voltei a fazer os meus chocolates. E eu rezava muito. Cada vez que eu ia ao banheiro, que eu precisava ir ao banheiro, eu ajoelhava e orava muito para que meu pai esperasse por mim, porque eu queria me despedir dele, mas eu tinha a minha responsabilidade, os meus compromissos, o meu investimento, e eu não podia deixar de entregar aquilo ali, né? A gente trabalhou a noite toda de sábado para domingo, domingo de manhã, continuou trabalhando e eu avisando para os clientes, não se preocupe, antes do meio-dia vocês recebem seus ovos e tal. E realmente, entregamos tudo, 100%, entregamos tudo, não deixamos ninguém na mão. E o meu pai morreu depois da Páscoa, na noite do domingo da Páscoa para a segunda. Então deu tempo eu ir lá, não me despedi dele, porque ele estava na UTI e também não ia me ver, né? Mas eu me despedi dele no caixão. Então, eu consegui fazer tudo isso trabalhando, porque a gente trabalhava, porque a gente estava construindo. No período que eu trabalhava, que estava construindo a nossa casa e morando num loftzinho pequeno, os amigos da empresa, que ganhavam até mais que eu, sempre falavam, a gente não constrói casa assim não, a gente entrega na mão da construtora e deixa para não ficar com esse cansaço, com essa correria toda. Quando a empresa faliu, essas pessoas que construíam desse jeito estavam endividadas com as construtoras. Eu não estava, porque nós fazia como só construía de acordo com o dinheiro. O dinheiro entrava, a gente pagava as pessoas para construir, a gente mesmo fazia algumas coisas, tipo pinturinha, essas coisas assim, a gente fazia, e como faz até hoje. Então, eu fiz 58 anos antes de ontem. Eu não nasci ontem, e a casa não foi plantada no quintal, e depois que deu fruto, a gente pegou a casa e colocou dentro da casa. Não, a gente foi construindo com muita luta, muito suor. Então não se compare, quis contar isso, porque é chato, né? Às vezes a pessoa vê algum vídeo que você publicou, que ficou um ambiente legalzinho, bonitinho, mas você não sabe. Domingo agora, por exemplo, a gente trabalhou até as 2 da manhã, porque nós resolvemos fazer esse banheiro aqui, né, com tijolo à vista. E preparamos a massa e não podia deixar a massa secar. Então, para não perder a massa, a gente acabou indo trabalhar até as 2 da manhã em pleno domingo. Ninguém tem as suas lutas, mas você também não tem as lutas da outra pessoa. Não se compare, nem financeiramente, e nem questão de tempo, e nem questão de nada. Eu posso até não ter uma criança para cuidar, um idoso para cuidar, mas eu tinha muitas outras coisas para cuidar. Não é fácil você acordar 4 horas da manhã, trabalhar numa empresa cheia de problema, depois chegar em casa, continuar trabalhando até 1 hora da manhã, 2 horas, ou seja, se você quer ter alguma coisa, se você quer conquistar alguma coisa, e se você não nasceu rico, você tem que correr atrás daquilo que você quer. Você quer viajar muito, mas não tem dinheiro e também não quer trabalhar para ninguém, fazer voluntariado igual nós faz. Você quer ter tempo para fazer as suas coisas, mas não abre mão de acordar às 9, às 10. Então, muitas vezes, as pessoas têm o mesmo relógio que você, 24 horas. Acontece que faz mais coisa porque abre mão de dormir mais. Acorda cedo, vai dormir tarde, às vezes não dorme. É por aí. E é isso. Nosso amigo foi embora para a Europa se divertir e a gente
continuou com a nossa luta, né? Ele foi, inclusive, uma salvação para nós, porque a gente estava trabalhando tanto que não percebemos o quanto que a gente estava cansado. E esses 4 dias que a gente passou com ele foi um descanso merecido, foi maravilhoso. A gente se conheceu na Argentina e aí a gente fez uma loucura de ir de Buenos Aires até o Ushuaia só de carona, 30 dias na estrada. E era uma pessoa que naquele momento ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele, principalmente financeiro. E hoje a gente vê que ele prosperou bastante, isso deixa a gente muito feliz mesmo. Bem, mas chega de conversa porque a nossa vida não para. Olha só o que a gente já começou a transformar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos mostrar a reforma desse banheiro. Vamos explicar essa técnica que a gente está amando fazer. Já ativa o sininho para não perder o passo a passo. Até porque, se tem algo que eu aprendi desde cedo, é que não é sobre quanto você tem de tempo ou de dinheiro. É sobre como você gasta ambos. E nós escolhemos gastar o nosso realizando sonhos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!